Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação, né, que eu anuncio a palestra da professora Priscila, que se chama Língua, Identidade e Preconceito Linguístico, uma prosa sociolinguística sobre a fala caipira. Essa palestra faz parte da programação do segundo encontro de formação de professores do IFSP Campus Salto, que é um evento organizado pelas licenciaturas em Letras, Matemática e pela pós-graduação em temas transversais, todas elas do nosso Campus Salto. Eu sou Felipe, serei o moderador dessa palestra, né? Então, vou gerenciar um pouco o tempo, as questões, coisas desse tipo, né? E duas coisas me chamaram muita atenção quanto à escolha do título da palestra proposto pela professora Priscila. Em primeiro lugar, trata-se de uma palestra que terá foco na oralidade, né, na fala, cujo estudo historicamente foi preterido no âmbito dos estudos linguísticos, né, e isso reflete um pouco da nossa sociedade, que é uma sociedade bastante grafocêntrica, focada na palavra escrita. Em segundo lugar, não é sobre qualquer fala que a Priscila vai falar, né, o foco dela é a fala caipira, que também, né, ela pertence a uma cultura caipira, que embora seja riquíssima e faça parte da identidade, né, dos brasileiros, ela é frequentemente deixada de lado, tanto na academia quanto na educação. Quando o tema da palestra foi anunciado, alguns colegas me procuraram para falar sobre ele, principalmente elogiando. Uma dessas colegas, né, um tanto irritada, disse algo mais ou menos assim para mim: o tema é ótimo e eu quero muito ver a palestra. Já estou de saco cheio de pegarem no meu pé porque eu falo porta. Assim como minha colega irritada, acredito que a escolha desse tema ajuda a fortalecer a reflexão sobre a complexidade da língua, sobre sua variedade e sobre o seu caráter heterogêneo, não monolítico. Trata-se de uma reflexão indispensável para todos, mas especialmente para professores e futuros professores, que têm ou terão a todo momento de lidar com as variações da língua em sua prática docente. Destaco que a palestrante, embora jovem, tem uma trajetória já extensa ligada à investigação da fala caipira, tendo desenvolvido estudos sobre essa temática nos níveis de doutorado, mestrado e especialização. Em 2018, ela defendeu a tese Diga-me com quem falas e eu direi quem és, um estudo sociolinguístico da fala caipira na cidade de Salles Oliveira, São Paulo. Em 2013, defendeu a dissertação O Novo Caipira, o olhar do eu e do outro, em que estudou a relação entre a mídia e as variantes retroflexa do R em cidades do interior paulista. Parêntese, o R retroflexo é aquele do porta, esse R, né, que a língua sobe um pouquinho para fazer, né, esse R parecido com o do inglês, aí, e da nossa fala caipira. A professora Priscila graduou-se em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Franca, é especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela mesma instituição e especialista em Teoria Linguística e Ensino pela Unesp de Araraquara. Além disso, é mestre e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma instituição, né, Unesp de Araraquara. Atualmente, sorte a nossa, é palestrante e professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Alguns avisos. Peço que as perguntas para a professora Priscila sejam anotadas para que possam ser feitas ao final dessa prosa sociolinguística. O link da lista de presença será disponibilizado perto do fim da palestra no bate-papo. Agora passo a palavra à palestrante, a quem, em nome da comissão organizadora, agradeço imensamente por ter aceitado se apresentar durante esse encontro de formação de professores. Desejo a todas e a todos uma excelente palestra. Olá, boa noite a todos e todas. É com grande prazer que estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a fala caipira. Antes de iniciar essa minha fala, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Felipe, né, porque o convite para esse momento partiu dele, né. Então, meu muito obrigada ao Felipe. Muito obrigada ao jovem pesquisador também, eu fiquei muito feliz com esse momento. Eu gostaria também de agradecer a uma amiga muito querida, que é nossa colega do Instituto, que é a Cris, né? Muito dessa
palestra hoje, né, ela tem aí os dedinhos da Cris, né, eu havia feito uma fala recentemente sobre um tema parecido, e ela, então, pediu, né, que nós montássemos alguma coisa sobre esse tema, então, meu muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a cada um, né, de vocês, que se dispuseram, né, até essa prosa aí comigo. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu espero que vocês gostem, né, da minha fala. Vou trazer algumas coisas aí diferentes. E eu gostaria muito também de agradecer a toda a comissão desse evento, né, tem sido um evento de extrema importância, né, a discussão de vários temas tão relevantes, marcados por momentos lindos, né, também. Então, eu gostaria muito de agradecer à comissão, principalmente pela abertura desse espaço, né. Como o Felipe disse, a Fala Caipira, ela, assim, a gente geralmente não tem muito espaço para falar sobre, né, então momentos como esses, né, que eu posso falar um pouco sobre a fala caipira, sobre sociolinguística, língua, variação, preconceito linguístico, são de extrema importância, né, e eu me sinto muito grata quando são abertos espaços assim, para que eu possa falar. Então, meu muito obrigada. Eu pretendo fazer uma fala relativamente curta, porque o objetivo, né, desse momento é justamente que a gente possa trocar muito conhecimento, né? Eu espero que vocês possam participar e que a gente realmente possa ter aqui uma conversa muito agradável nessa noite de sexta, tá? Então, eu peço licença, eu vou projetar os slides que eu preparei para hoje. Quando eu projeto os slides, eu não consigo ver o chat, tá? Então, o Felipe está aí, né, como moderador de hoje, agradeço também a isso. E é isso, pessoal. Vamos, então, ao nosso início. Tudo bem com os slides? Sim. Muito obrigada. Bom, então, esse momento, essa minha fala, né, eu não gosto de chamar nem de palestra, porque palestra parece uma coisa muito engessada, em que só um fala, né, e não é bem esse o objetivo. Ele é intitulado Língua, Identidade, Preconceito Linguístico, uma prosa sociolinguística sobre a fala caipira. A escolha de uma prosa é justamente por isso. Eu queria muito prosear aqui com vocês nesse momento, tá? Que a gente possa realmente fazer desse momento algo de trocas de informação, de ideias, até mesmo aí de angústia em relação aos preconceitos linguísticos, né, que a gente vem sofrendo. Bom, então é isso. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as pesquisas que eu fiz no mestrado, no doutorado, tá? E também sobre alguns artigos publicados. Então, a minha fala de hoje é uma compilação disso, tá? Da minha pesquisa do mestrado, da minha pesquisa do doutorado e também de alguns artigos publicados. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, explicar duas coisas para vocês, né? Durante todos os slides, vocês verão que eu coloco a palavra caipira entre aspas, né? E eu gostaria de explicar o porquê. Quando a gente fala em caipira, geralmente a imagem que nós temos, né, é aquela pessoa que usa xadrez, que tem o dente pintado, né? É muito aquela imagem estereotipada veiculada pela mídia. E aqui no meu trabalho, caipira não tem essa acepção, esse significado. Aqui hoje, né, eu vou tratar o caipira, assim como Antônio Cândido tratou no livro Os Parceiros do Rio Bonito, como pessoas que moram em comunidades que são voltadas para a prática da natureza, né, comunidades onde todo mundo se conhece, em que é muito comum o uso de chamamento por apelidos, né, em que, por exemplo, quando um faz alguma coisa, distribui com os vizinhos, né,
Então, vamos imaginar, a pessoa faz um pão, distribui o alimento com os vizinhos. Então, é nesse sentido que eu estou falando aqui de caipira, como sinônimo de uma cultura. E como toda cultura, ela é ímpar e ela deve ser respeitada, tá? E por que eu uso fala e não dialeto, né? Vocês já devem ter ouvido muito falar o termo dialeto caipira, dialeto caipira. O termo dialeto, para a sociolinguística, né, alguns autores dizem que ele carrega uma acepção um pouco negativa, tá? Porque parece que a língua é algo maior e menor do que o dialeto, né? E o objetivo justamente da minha fala aqui hoje é mostrar que não existem variedades melhores, mais bonitas, piores, né, do que outras. Então, por isso que eu prefiro o termo fala caipira a dialeto caipira. E assim como o Felipe brilhantemente apresentou aí no começo, né, da introdução que ele fez, da nossa fala, eu trabalho muito com os aspectos orais da fala caipira, né? Então, por isso a escolha de fala caipira, ok? Bom, como eu falei para vocês, quando a gente fala, né, sobre o termo caipira, geralmente a imagem que nos é veiculada, perdão, é justamente essa, né? O caipira como aquela pessoa que usa xadrez, né, que tem chapéu de palha. Observem que eu fiz uma pesquisa, uma busca pelo Google Imagens, né? E aí, olha, quais são os retratos de caipira, né? Eu digitei lá, caipira, imagem. E se vocês observarem, é sempre essa imagem que é veiculada, né? A pessoa mascando mato, a pessoa com um chapéuzinho de palha, né? Faltando os dentes, né? Ou com o dente pintado. E eu espero que no final da minha fala hoje eu contribua, né? Para que essa visão, né, do termo caipira possa, de alguma forma, ser ressignificada por vocês, tá bom? Bem, eu gostaria de falar qual é o meu lugar de fala aqui. Eu sou pesquisadora da fala caipira. Como o Felipe já disse, né, eu estudo a fala caipira desde a época da graduação, da licenciatura, né? Quando eu fiz licenciatura em letras, o meu trabalho foi sobre o R retroflexo. Aí vocês podem me perguntar, poxa, Priscila, por que esse interesse tanto na fala caipira? Porque eu sou caipira. Porque eu sempre fiquei curiosa, por que eu falo diferente de outras pessoas? Por que outras pessoas falam diferente de mim, né? Eu tenho aí, a minha família, ela é espalhada por vários lugares, né, do país. Eu tenho gente que mora no Paraná, eu tenho familiar que mora em São Paulo, e eu sempre percebi que a gente falava de forma diferente, né? E essas diferenças sempre me chamaram a atenção. Eu queria entender por que, por exemplo, tem primo meu que falava porta e eu falava porta. Por que tinha gente que falava calça e eu falava carça, né? E quando eu entrei na faculdade, eu descobri uma disciplina que mudou, uma área da linguística que mudou a minha vida e que parece que as coisas fizeram sentido para mim, que é a sociolinguística. Tá? A sociolinguística, ela é uma sub-área da linguística, em que a gente estuda a língua de uma forma diferente daquela que nós estamos acostumados, né? Eu falo isso porque quando eu entrei no curso de letras, essa era a minha visão, né? Quando eu entrei no curso de letras, eu achava que eu teria aula de gramática, né? Só de gramática. Então, que eu iria aprender apenas a gramática normativa. E aí, eu percebi que existem outras áreas que abrangem a língua, né? Cada área vai abranger, ter um foco específico.
E qual que é o foco da sociolinguística? É estudar a língua relacionado à sociedade, ao social, tá? A sociolinguística é a parte da linguística que vai estudar a língua e o social. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, Priscila, mas como que é isso, estudar a língua e o social? Então, vamos lá. A sociolinguística, ela considera não apenas os aspectos linguísticos, mas também os aspectos extralinguísticos. O que seriam esses aspectos extralinguísticos, né? A idade do falante. Observem, né, quem tem aí irmãos menores ou primos, até mesmo filhos, né, percebe que às vezes os mais jovens, né, fazem uso de determinadas gírias que nós, por exemplo, mais velhos, não fazemos, né? Então, a língua, ela varia de acordo com a idade, ela varia de acordo com a escolaridade, ela varia, às vezes, de acordo com o gênero, ela pode variar de acordo com a classe social, de acordo com a região que a pessoa mora. Então, a gente percebe, né, que a língua, ela varia. E a variação não está apenas atrelado a questões linguísticas. Existem aí questões sociais, né, que estão juntamente com as linguísticas por trás da questão da variação linguística. Quando a gente fala de variação linguística e que a língua varia, a gente precisa pensar aí em dois níveis, né? Eu peguei como exemplo o Brasil, né? Mas eu poderia ter colocado aqui como exemplo qualquer outro país, tá? O Brasil, existe variação na língua e entre línguas. Então, deixa eu explicar isso. O que seria essa variação entre línguas? No Brasil, nós falamos português, mas não só português. Existem mais ou menos cerca de 180 línguas indígenas ainda no nosso país, né? E essas línguas, elas estão convivendo, né? O português é a nossa língua oficial, mas existem aí outras línguas também que devem ser respeitadas, né? É muito importante o trabalho dos pesquisadores que estudam essas línguas, né? A maioria aqui de vocês sabem, né? Eu sou casada com o professor Matheus, né? Que também trabalha aqui no campus, que deve estar nos assistindo também nesse momento. O meu marido, ele estuda uma dessas línguas indígenas, né? É de extrema importância esse tipo de trabalho, porque quando uma língua morre, morre a cultura de um povo, morre a história de um povo, né? A língua, ela transmite cultura, ela transmite a história de um povo, a visão de um povo sobre a sociedade, sobre a realidade, né? E existe também a variação na língua. O que é a variação na língua? Vamos pensar na língua portuguesa, tá? Uma pessoa que mora no interior do estado de São Paulo fala da mesma forma, igualzinho, uma pessoa que mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste? Não. A gente percebe que há variação na língua, né? E essa variação, ela pode ser tanto no nível lexical, nós temos região, por exemplo, que se fala mandioca, aipim, macaxeira, né? A eterna luta aí, né, do biscoito e bolacha, o que é biscoito, o que é bolacha. Alguns lugares do Brasil se fala geladinho, outros se fala chup-chup, outros se fala sacolé, né? Uns falam gelinho. Então, observem quanta variação existe para uma mesma coisa, né? Existe a variação no nível fonético. O que é a variação no nível fonético? No som. Então, por exemplo, tem lugares que fala escola, outros escola, outros escola, porta, 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 né? Então, observem, né? Cada lugar,
né, fala de uma forma, às vezes, que é diferente. Isso é variação linguística. E todas as línguas, elas variam. Por que todas as línguas variam, né? Porque nós temos aí a história envolvida, né? Quem que foi os colonizadores daquela região? A gente tem a questão cultural, né? Vou dar um exemplo para vocês. Até mesmo o R como retroflexo, né? Como o Felipe já disse, é esse R, entre aspas, mais puxado. Por exemplo, porta, né? Tem lugares em que as pessoas falam porta, mas falam, por exemplo, Araraquara. Tem lugares que as pessoas falam porta e falam Araraquara. Então, existe, inclusive, esse tipo de variação. Por quê? Porque algumas regiões, por exemplo, essas que falam Araraquara, elas foram colonizadas, né? Elas tiveram maior influência dos norte-americanos. Caso que não aconteceu, por exemplo, na região de onde eu venho, né? Que é bem no interior do estado de São Paulo. Lá, nós só usamos o R retroflexo em posição de coda, ou seja, em final de sílaba. Por exemplo, porta, mar, vermelho. Então, observe, quando o R aparece no final da sílaba, nós fazemos a retroflexão, certo? E quando a gente fala de variação na língua, eu vou, então, fazer um recorte, que é a fala caipira. Eu poderia aqui dar várias razões científicas, metodológicas, né? Por que eu escolhi a fala caipira, né? Mas eu prefiro usar da verdade, né? E a verdade é, eu resolvi pesquisar a fala caipira porque eu sou da comunidade caipira. Porque eu queria entender por que eu era, muitas vezes, zoada, né? Porque eu falava porta e não porta, tá? Então, esse é o meu objetivo. Pode não ser científico, mas é muito verdadeiro, tá? Bom, agora que nós conversamos um pouco sobre a sociolinguística, sobre variação na língua e variação entre língua, que eu falei que eu vou estudar um pouquinho da fala caipira, eu quero ter um dedinho de prosa agora, né, com vocês, e contar um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado, do doutorado, e o que eu descobri, né, assim, sobre a fala caipira, e vai ser um prazer poder socializar isso hoje com vocês. Bem, quando a gente fala, né, em fala caipira, é impossível a gente não se remeter ao Amadeu Amaral. O Amadeu Amaral é o pioneiro nos estudos sobre a fala caipira. Ele publicou esse livro chamado Dialeto Caipira, né, que é praticamente a Bíblia de quem trabalha com fala caipira. Todo mundo que trabalha com fala caipira lê Amadeu Amaral. E eu também não fui diferente, né? Eu comecei a trabalhar com fala caipira, logo fui ler o Amadeu Amaral. E me chamou muita atenção, porque no livro dele, ele vai descrever diversos aspectos, tá? Os traços fonéticos, a parte de pronome, a parte de vocabulário. E o Amadeu Amaral, ele vai falar assim, que o R retroflexo, daqui uns tempos ele iria se extinguir, né? Que ele iria acabar. Bom, aí eu fiquei pensando, poxa, né? Mas como assim, né? Eu tô aí nos anos de 2000 e tralalá, e o R retroflexo ainda não acabou. E aí, quando a gente vai, né, pesquisar outras pessoas, como Castro, por exemplo, a gente percebe que o R retroflexo não só não acabou, como ele se expandiu, né? Hoje, é possível encontrar o R retroflexo não apenas no interior do estado de São Paulo, mas no sul de Minas Gerais, no Mato Grosso, no Tocantins, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Sergipe, na Bahia, tá? Por que eu tô falando do R retroflexo? Porque quando a gente fala sobre o R retroflexo, sobre a fala caipira,
A primeira imagem que a gente tem na cabeça, né, fala caipira, a porta, né, é o R retroflexo. O R retroflexo não é a única marca desse falar, mas ela é a marca mais conhecida, digamos assim, né? É impossível não associarmos a fala caipira com a presença desse R puxado, desse R retroflexo. Então, o que eu decidi fazer no doutorado? Eu pensei o seguinte, olha, se o R retroflexo não sumiu, será que outras coisas que o Amadeu Amaral descreve sumiram? Será que nós ainda podemos ver alguns processos fonéticos, fonológicos que o Amadeu Amaral cita no livro dele na comunidade caipira? Será que a fala caipira mudou muito desde a publicação do livro? E aí, então, eu comecei a fazer a minha pesquisa, certo? Bem, e qual lugar que eu escolhi para fazer a minha pesquisa? A cidade onde a minha vida inteira praticamente eu morei, né? Eu morei 30 anos aí em Sales Oliveira. Sales Oliveira, gente, para quem não conhece, procurem no mapa, tá? Existe, é uma cidade bem no interior do estado de São Paulo, fica bem perto de Ribeirão Preto, né? É uma cidade que tem 10 mil habitantes, né? De acordo com o último censo, agora tem menos, né? Porque eu vim para Salto, brincadeira. E Sales Oliveira, eu não escolhi a Sales à toa, né? Porque além de ser a minha cidade, né? Sales é um lugar onde tem vários aspectos da cultura caipira. Sales tem um táxi, né? Sales tem, todo mundo conhece todo mundo. Para vocês terem uma ideia, né? A lista telefônica, ela tem a seção apelidos, porque a gente às vezes conhece o colega pelo apelido, mas não sabe o nome. Em Sales, todo mundo conhece todo mundo. Quando alguém de fora chega para perguntar onde fulano mora, a gente, onde é a rua tal, por exemplo? Ah, não sei. Mas quem você está procurando? Fulano. Ah, fulano, marido de Beltrano, pai de não sei quem, né? Então, todo mundo se conhece. As relações de compadresco em Sales, elas são muito fortes. O que são as relações de compadresco, né? Então, por exemplo, eu sou madrinha de batismo do filho de não sei quem. Eu sou madrinha de casamento de tal pessoa. Isso é muito considerado, tá? Em Sales também, muitas pessoas se sentam, né, na calçada, juntamente com seus vizinhos, para conversar no final da tarde, né, no começo da noite. Então, é uma cidade, vamos supor que quando um vizinho faz um bolo, né, divide com o outro. Então, é uma cidade que tem muitos desses traços da cultura caipira apresentadas, né, no livro do Antônio Cândido. Então, por isso, eu, né, escolhi, enquanto pesquisadora, a cidade de Sales Oliveira. Bom, ser pesquisadora do lugar onde você mora tem seu bônus e tem seu ônus, né? Qual que é a vantagem? É que as pessoas te conhecem, as pessoas sabem que você mora ali. Então, quando você vai gravar as pessoas se sentem muito à vontade para conversar com vocês, né? Vocês devem ter percebido, eu sou uma pessoa que fala bastante, né? Então, foi muito fácil nesse sentido. Qual foi a dificuldade, né? A dificuldade é o seguinte, primeiro, né? Gravar pessoas é difícil, né? Porque não é todo mundo que gosta de ser gravado, de ter sua fala gravada. Isso seria em qualquer lugar. Segundo, como eu sou moradora de lá, como muitas pessoas me conheciam, né? Que eu fiz a gravação, me conheciam. Essas pessoas, elas muitas vezes não tentavam policiar a fala,
né? Então, ali eu não conseguia identificar muita questão se existia variação em processos, por exemplo, mais formais e menos formais, tá? O que foi a minha pesquisa, né? Então, a minha pesquisa foi o seguinte: eu peguei alguns aspectos do livro do Amadeu Amaral, alguns processos fonéticos fonológicos, algumas palavras, tá? E eu elaborei um questionário sobre o caipira. O que era esse questionário? Eu perguntava algumas coisas para as pessoas que eu entrevistava. Então, por exemplo, eu perguntava: você se considera caipira? O que é ser caipira para você? Você fala o R mais puxado, como porta, né? O que você acha disso? Então, eu fazia essas perguntas no final, tá? Como que foi a minha pesquisa? Eu fiz uma pesquisa com 30 pessoas. Quando a gente vai fazer, pessoal, uma pesquisa sociolinguística, a gente não consegue, né? Por uma questão humana, inclusive, né? Pesquisador também é ser humano, abranger 10 mil pessoas. Então, nós fazemos um recorte, certo? E por meio desse recorte, nós fazemos uma análise de como será, ou de como seria, de como é a fala dessas pessoas, desses moradores. Então, eu fiz uma pesquisa com 30 pessoas que nasceram em Sales e moravam em Sales, 5 homens e 5 mulheres entre 10 e 15 anos, 5 homens e mulheres entre 30 e 45 anos, e 5 homens e 5 mulheres com 70 anos ou mais, tá? Por que a divisão em faixa etária? Porque eu queria saber o seguinte: se os mais jovens falavam como os mais velhos. Porque se eles não falassem, será que algum traço da fala caipira estaria desaparecendo? E eu queria saber se estavam ocorrendo mudanças linguísticas naquela comunidade, tá? Então, por isso que eu estudei 3 faixas etárias distintas. E por que eu estudei homens e mulheres? Porque, segundo alguns estudos, como, por exemplo, Labov, que é o pai da sociolinguística, né, as mulheres têm uma tendência a usar mais as formas prestigiadas do que os homens. Então, eu gostaria, né, eu queria saber se o R retroflexo e se os outros fenômenos fonéticos, fonológicos que eu pesquisei, eles eram bem aceitos na sociedade, ou se não, né, se eles eram estigmatizados, certo? E aí eu fui fazer a pesquisa de campo. Como que foi a minha pesquisa de campo? Literalmente, você bate na casa da pessoa, né, fala, olha, explica que você está fazendo uma pesquisa, qual que é o objetivo da pesquisa, né, a pessoa assina o termo de que aceita, né, trabalhar com você, fazer a pesquisa com você, fornecer os dados, e você grava essa pessoa, tá? As minhas entrevistas duravam em torno de 30 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, né, porque eu ia entrevistando as pessoas, depois eu chegava em casa, transcrevia os dados, analisava, tá? Para poder trazer esses resultados que eu trouxe aqui hoje para vocês. Bom, dentre os aspectos fonéticos, fonológicos, o que eu pesquisei, tá? Eu pesquisei a presença do R como retroflexo, né, em final de sílaba, como eu disse para vocês, eu já tinha feito estudos anteriores que me mostraram, né, que na cidade de Sales Oliveira, os falantes não empregavam o R em início de sílaba como retroflexo. Eu analisei rotacismo. O que é rotacismo, né? A grosso modo aí a explicação, né? Porque tem gente de várias áreas aqui hoje, né? E que bom. Rotacismo é quando eu troco o L pelo R. Então, por exemplo, Mel, Mer, né? Flávia, Frávia, tá? Isso é rotacismo. E vocalização ou não da consoante palatal. Então, por exemplo, quando eu troco o LH pelo I, então, mulher, mulher,
telhado, teiado. Esses dados apareciam na obra do Amadeu Amaral. E aí eu queria saber se eles também apareciam nessa comunidade linguística que eu estava pesquisando. E qual foi o resultado que eu encontrei? E eu peço, por favor, que vocês olhem aqui para a parte da porcentagem, porque eu trouxe também em total de ocorrências, tá? Se a gente perceber aqui, mais de 90% dos casos, o R aparece como retroflexo. Então, na sociedade, na comunidade linguística que eu pesquisei, o R retroflexo é o normal, a variante empregada pela maioria das pessoas. E olha que interessante, né? Inclusive, as pessoas que no questionário responderam para mim, não, eu não sou caipira, empregaram o R como retroflexo em mais de 90% dos casos. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, Priscila, mas você acabou de falar, né, que o R retroflexo é uma marca da fala caipira. E agora você me falou assim, que muitos participantes falaram para você que eles não são caipiras e empregam o R retroflexo. Por quê? Então vamos ver isso. Bom, alguns pontos aí relevantes. O R retroflexo, ele não é mais relacionado, pelo menos nessa comunidade, à questão de ruralidade, tá? O que isso quer dizer? Que independente se a pessoa morou, nasceu na zona rural ou na zona urbana, ela emprega o R como retroflexo, tá? Como o entrevistado, muitas vezes, ele não possuía relação com a zona rural, ele falava que ele não era caipira, né? E aí, consequentemente, ele acabava não policiando a fala e falando do jeito que ele fala no dia a dia, tá? Outra coisa, quando a gente vê um alto índice, né, tipo 90%, 97% de ocorrência do R como retroflexo numa comunidade, a gente imagina, poxa, né? Então, será que esse R não é mais estigmatizado? E foi muito interessante, pessoal, porque durante as entrevistas, né, algumas pessoas relataram, né, que não gostariam de falar o R como retroflexo, que gostariam de falar o R, por exemplo, como é falado na televisão, nos filmes, né? Isso mostra, né, o quê? Que muitas vezes, né, esse preconceito em relação ao R retroflexo, né, ele vem de fora da comunidade linguística. E isso acaba afetando, né, o falante. Bom, aí eu pesquisei também um pouco sobre a questão do rotacismo e pesquisei também sobre a questão da vocalização. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui do rotacismo. Em relação ao rotacismo, a gente percebe que a maior ocorrência é em fala de homens mais velhos, tá? E que tem relação com a zona rural, certo? Então, homens entre 70 e 95 anos que possuem relação com a zona rural, geralmente, nessa comunidade linguística, falam mais mer do que mel, por exemplo, do que um jovem. O que isso mostra? Será que nós temos aí um processo de mudança linguística? Será que como os mais jovens não usam mais, né, ou não usam tanto, será que esse aspecto fonético, fonológico, ele vai chegar uma hora que vai desaparecer? Não sei, né, responder. Teria aí que mais para frente ser feita outra pesquisa para que nós pudéssemos comparar, tá? O caso de vocalização, tá? Eu não coloquei aqui, mas também foi a mesma coisa. Ele é muito mais presente na fala dos homens entre 70 a 95 anos, certo? Bom, e aí
eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? O que é ser caipira, né? Foi essa pergunta que eu fiz para os meus entrevistados. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não, eu não sou caipira, só que falam o R como retroflexo na maioria das vezes. E o R retroflexo é uma das marcas do falar caipira, né? Não só ele, é lógico, com um conjunto de outros aspectos fonéticos, fonológicos, lexicais, né? E aí me chamou muita atenção, qual que é a imagem que a pessoa tem do caipira, que o meu entrevistado tem do caipira? Bom, dos 30 participantes, 12 responderam que não eram caipira. E aí eu pergunto, por que você não se acha caipira? Ah, porque eu não falo errado, porque eu não moro na roça, né? Então, muitas pessoas associam o caipira com falar errado, morar na roça, né? 13 pessoas afirmaram ser caipiras e 5 se achavam um pouco. Por que você é um pouco caipira? Ah, porque eu me visto como caipira, porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Então, observem, né? A imagem do caipira ainda está associada à questão da timidez, da vergonha, da vestimenta, né? E aí eu elenquei os traços, né? Do que seria ser caipira para aquelas pessoas que eu pesquisei. Ter baixa escolaridade, ser simples, ser humilde, ter alguma relação com a roça, ter timidez ou vergonha, falar errado, ser muito honesto, ser muito trabalhador, ter relação com a natureza. Por que muitas pessoas, mesmo falando o R como retroflexo, diziam não ser caipiras? Porque elas não se reconheciam aí, né? Porque elas não moravam na roça, porque elas não tinham baixa escolaridade, certo? E esses traços que foram elencados na pesquisa nada mais são do que a imagem estereotipada do caipira que vem sendo veiculada, né? Onde essa mensagem ela vem sendo veiculada? Nas músicas, na mídia, nas piadinhas sobre o caipira, né? Quando o outro fala, e aí, firme? Não, futebol, né? Então, observem, né? Tudo isso colabora, né, para essa imagem do caipira. Eu trouxe até aqui para vocês verem uma música, né, que se chama Caipira de Fato. Então, olha como que a imagem do caipira ela é construída. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples essa que eu levo, vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Cedo eu me levanto, olho para o canto, rezo para o santo e agradeço a Deus. Chama a mulher, faça um café, faça um cafuné nos filhos meus. Saio do terreiro, enrolo um paieiro, fumaça e cheiro dando sinal. E a criançada me dá uma mão, com satisfação levo o latão e feliz cantando eu vou pro curral. A boia é sagrado, frango e quiabo, acompanhado de ovo caipira, arroz e feijão. Depois do almoço, sem muito esforço, encosto o meu corpo no barracão. Brinco com os meus filhos e vejo naquilo, no olhar, um brilho de um filho meu. Riqueza de um pobre, quando descobre, família unida é coisa nobre. Muito contente, agradeço a Deus. Então, observem, né? É a vida simples, relacionada ao campo, né? A questão da religiosidade, que é muito forte, né? É a questão da comida, né? Caipira. Então, observem como essa imagem do caipira, ela vem sido construída, né? E ela é uma imagem que veicula desde a época do Jeca Tatu. Esse daqui é o personagem Jeca Tatu criado pelo Monteiro Lobato, né? O Jeca Tatu, ele tinha amarelão. Então, olha aqui, né? O Jeca Tatu é um personagem que retrata o caipira. Monteiro Lobato cria o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu é o símbolo da preguiça. E como que o Monteiro Lobato justifica a preguiça do Jeca, né? Justifica a preguiça do caipira, fazendo ele doente, né? Então, o Jeca Tatu, ele tem amarelão, ele é doente, né? Observem a roupinha dele, né? É o chapéu de palha, é o pezinho descalço,
né, é a calça mais curta. Aí, anos depois, nós temos o Mazzaropi, que é o ícone, né, do caipira no cinema. O Mazzaropi usa xadrez, tem um chapéu de palha. Quem não se lembra do Chico Bento, né? O Chico Bento, olha a semelhança dele. Eu falo a semelhança, gente, inclusive de imagem, né? Descalça, calcinha curta, chapéuzinho de palha. E olha a imagem aqui veiculada pela mídia, né? Esse é o Petrúquio, o personagem do Cravo e a Rosa. Na minha pesquisa de mestrado, eu analisei todos os personagens caipiras das novelas, né, para poder ver se esse padrão ele se repetia na imagem que era veiculada. E observem, usa roupa xadrez, tem o chapéu, né? Qual que é a imagem que é veiculada do caipira? É de uma pessoa simples, de uma pessoa que se veste de xadrez, usa chapéu de palha, de uma pessoa que é fácil de ser ludibriado, que é muito fácil de ser enganado, né? Que tem alguma relação com a zona rural, né? Não que eu tenha alguma coisa contra quem usa xadrez, eu, por exemplo, adoro xadrez, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que muitos falantes lá, muitos participantes da minha pesquisa não se reconhecem nessa imagem que é veiculada. Por isso que quando eu pergunto, você se considera caipira? Não, eu não me considero. Claro que ele não se considera, né? Por quê? Porque ele não está aí nesse estereótipo que é criado, tá? E que existe em relação ao caipira. Quando a gente vai ver, né, eu mostrei para vocês aí a imagem do caipira, a gente vai procurar a imagem do caipira, ou tem alguma piadinha que aparece o caipira, ele é sempre retratado dessa forma estereotipada, né? Eu entendo caipira, né, como símbolo de uma cultura ímpar, maravilhosa, que deve ser muito respeitada, assim como outras culturas e como todas as culturas, né? Eu sou uma pessoa que tem escolarização, eu não tenho relação com a zona rural, né? Mas eu me considero caipira porque a minha visão de caipira não é a mesma, né? Que é veiculada pela maioria das mídias, né? E que é a imagem que a maioria da população tem acesso, certo? Bom, é impossível a gente falar, então, de língua sem falar de reconhecimento, sem falar de identidade, tá? A língua, ela está atrelada à questão da identidade. A partir do momento que eu abro a minha boca, eu já estou falando de onde eu vim, quem eu sou, quantos anos que eu tenho, né? Por exemplo, eu moro em Salto faz um ano e alguns meses, né? Quando eu cheguei aqui, as pessoas logo identificaram pela minha forma de falar que eu não sou de Salto, tá? Então, não adianta, né? Quando a gente abre a boca, a gente já mostra se a gente pertence àquele lugar ou não, né? A gente já mostra de onde a gente vem ou não. E a língua, ela é primordial na construção da identidade, né? Vamos pensar, inclusive, na identidade nacional, né? Para um país ser um país, ele precisa ter uma língua nacional, ok? E o indivíduo, ele se constitui por meio da língua e na língua, ok? Quando a gente fala de identidade, é sempre muito importante a gente pensar que a identidade, ela está atrelada àquilo que a gente não é. Então, por exemplo, quando eu falo eu não sou caipira, o que eu estou negando? Eu sou caipira. E o que eu nego quando eu falo, né? Olha, eu não sou caipira, tá? O que eu estou negando? Eu estou negando toda aquela imagem que foi passada, toda aquela imagem que existe sobre o caipira. Quando eu falo eu não sou caipira, eu estou negando que eu, né, não, que eu sou caipira. Então, eu estou falando assim, olha, eu não tenho, né, eu não uso xadrez, eu não sou uma pessoa que tem vergonha, eu não tenho relação com a roça, eu não tenho a imagem
veiculada pela mídia. Tá? Então, é muito importante a gente pensar que, inclusive, a gente se sente membro de uma comunidade ou não através da língua, né? Como assim, Priscila? Vamos supor, os adolescentes, né? Como que a gente sabe que um adolescente ele faz parte de um determinado grupo? Olha o modo como esse grupo fala. Geralmente, eles falam de forma parecida. Falar daquela forma é estar inserida naquele grupo, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que fala o R como retroflexo vai para um determinado, vai morar em outra cidade, né? Se ela não quer ser vista como, essa pessoa não é daqui, ela vai tentar a todo custo falar porta ao invés de porta. Tá? Então, a língua, ela nos faz pertencer a um lugar ou não pertencer a um lugar, ok? A identidade, ela não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente, tampouco ela é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada. A todo momento nós estamos nos construindo, né, enquanto indivíduos e seres sociais. Bom, a outra parte da minha pesquisa, ela foi a parte lexical, né? Foi a parte aí das palavras, né? Então eu agrupei algumas palavras, né, de acordo com as reconhecidas em todas as idades, as que os mais jovens falavam que usavam, as palavras que eram melhor vistas socialmente, as palavras que nem os mais velhos, nem a faixa etária do meio e nem os mais jovens identificavam, as palavras que os mais velhos diziam empregar e as palavras que elas eram escritas da mesma forma, mas que tinham sentidos diferentes. Então, vamos lá. Eu fiz uma lista de palavras, tá? E eu fui perguntando para esses meus participantes se eles conheciam essa palavra e se eles empregavam essas palavras. Os mais velhos, né, entre os 70 e 95 anos, disseram que ouviam muito e empregavam as palavras babau, no sentido de ou acabar ou morrer. Por exemplo, fulano, babau, tipo, morreu. Campear, no sentido de procurar. Pagiar, no sentido de tomar conta de alguém. Parece que deu uma travadinha. Travou? Acho que agora está voltando, parece. Tá voltando, Felipe? Mas a projeção sumiu para mim, eu não sei para os demais. Sumiu, peraí que eu vou colocar. Mas parece que voltou, tá legal. Babau a projeção. Acho que travou de novo. Não sei se é o computador da Pri que travou. Ela saiu da reunião, ela deve ter caído. Vamos dar só um minutinho, porque para ela conseguir voltar. Só um minutinho.
Eles me avisaram aqui, a Priscila e o Matheus, que teve uma instabilidade, eles estão tentando voltar. Só um segundinho aí. Ok, professor. Gente, desculpa, coisas de palestra. A internet voltou. Perdão. Então, deixa eu continuar aqui. Eu acho que vocês devem ter me ouvido até a parte que eu falei sobre o vocabulário. Até o babau, mais ou menos. Ótimo, então vamos lá. Desculpem, gente. Ainda bem que o Matheus estava aqui para poder me dar um help com essa bendita dessa internet. Vamos lá. Então, nós temos aqui. É bom que vocês tiveram um descanso aí da minha fala. Bom, eu estava, então, falando, né, que essas palavras, elas aparecem mais na fala dos mais velhos. O babau, por exemplo, que é tipo acabar, ou também morrer, né? O campear, que é no sentido de procurar. O pagiar, que é no sentido de tomar conta. Então, por exemplo, eu olho uma criança, né? Eu estou pagiando ela, tomando conta dela. O prosear, que é no sentido de conversar, né? Que é o que nós estamos fazendo. O sacudido, ele é muito comum na fala dos mais velhos, né? O que é o sacudido? É a pessoa que ela é mais forte, que ela seria o sinônimo para gorda, na verdade, né? Então, quando alguém fala, fulano é sacudida, quer dizer que fulano é mais gordinha. E variar quer dizer no sentido de mudar, tá? Algumas palavras, elas não foram reconhecidas por nenhum dos participantes. Por exemplo, a palavra bacalhau, no sentido de estar cansado. Hoje eu tô um bacalhau. Não é usada. O gambá, no sentido de, ele bebe igual um gambá, também não é usado. E o paca, no sentido de muito, também não foi encontrada, tá? Essas palavras apareciam, né, nas obras sobre o vocabulário da fala caipira, mas não foram encontradas na comunidade de Sales. Algumas coisas são muito comuns, por exemplo, a pessoa falar corgo, falhar, no lugar de falhar, né? Por exemplo, pode ser tanto igual agora, né? Minha internet falhou, ou pode ser também no sentido de, por exemplo, eu combino com você alguma coisa, eu não vou. Aí eu falo assim, mas você falhou comigo, hein? E o relampear, que é no sentido de relampaguejar, né? Agora, algumas palavras, as pessoas tiveram, assim, uma sensação de que eu não uso porque isso é muito feio. Por exemplo, a palavra falada, né? Que é destinado, muito encontrada, né? Quando a gente quer falar que uma pessoa, uma moça, né? Ela tem vários relacionamentos amorosos, né? Então, ela fica falada, né? Os jovens usam muito a palavra pitar. Isso me chamou muita atenção, porque os mais velhos falam que não usam a palavra pitar no sentido de fumar. E os mais velhos, os mais jovens dizem que usam, né? E aí também a gente viu outras palavras que são muito comuns, como a palavra Judas, no sentido de traidor, a palavra mancar, no sentido de tanto mancar fisicamente, né? Como no sentido de, eu combinei e não cumpri. A palavra perrengue, quando alguma coisa é muito difícil. A palavra pinicar, no sentido de coceira, eu tô com uma piniqueira, né? A palavra puxado, ou puxado de puxadinho, tipo, eu vou fazer uma construção à parte, ou no sentido de difícil, né? Hoje tá tão puxado para mim, quer dizer, tá tão difícil, tão estressante. E a palavra sapecar, que sapecar pode ser tanto no sentido de queimar, como no sentido de bater. Eu te sapeco, moleque, quer dizer, eu te bato, né? Ou, sapequei minha mão, quer dizer, queimei minha mão. Bom, quando a gente fala, né, sobre a fala caipira, é impossível a gente não falar sobre preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é quando a gente faz, né, a gente humilha o outro, a gente zomba do outro pelo modo como o outro fala.
Muitas vezes, né, a gente, quando eu falo a gente, né, eu quero dizer a gente, humanidade, né, comete a questão do preconceito linguístico e não sabe que isso é preconceito linguístico, né? Muitos alunos falam para mim, né, nossa, professora, eu nem sabia que preconceito linguístico existia. Então, preconceito linguístico é isso, é quando você humilha o outro, você zomba o outro pelo modo como ele fala, tá? Existem, né, e hoje, ainda bem, que os preconceitos, de uma forma geral, eles têm sido muito debatidos, muito comentado, né, sobre a questão dos vários tipos de preconceito, né, o preconceito racial, o preconceito em relação aos homoafetivos, mas, infelizmente, o preconceito linguístico é muito pouco falado, né? Ao contrário, muitas vezes ele é até incentivado por piadinhas sem graça, anedota que ridiculariza o modo como um determinado grupo linguístico fala, né? Através de vídeos em que às vezes a pessoa, né, ela não consegue falar a palavra de acordo com a norma culta e ela é ridicularizada por conta disso, né? E aí ela vira meme e vira piada. Então, infelizmente, o preconceito linguístico ele é muito fomentado. Por quê? E por que o preconceito linguístico ele existe, né? Autores como Marta Cherry, Marcos Banho, que são nomes da sociolinguística, né, falam muito sobre essa questão. Há uma tendência, né, de que a gente valorize o modo como a gente fala e o modo como as pessoas que fazem parte do nosso grupo linguístico falam, em detrimento de outros, né? É o que nós chamamos do mito de Narciso, né? Narciso se achava, né, se apaixonou tanto por ele mesmo que acabou se dando mal, né? E é a mesma coisa, né? A gente às vezes tem também um sentimento narcisista em relação ao modo que eu falo, né? E isso é muitas vezes externalizado como preconceito linguístico, né? Aí ocorrem as piadinhas, ocorrem os comentários maldosos e ocorre muitas vezes a humilhação. O que a gente precisa entender, né, é que a variação linguística, ela é algo normal da língua, né, que as diferenças linguísticas, elas existem e elas devem ser respeitadas, né, como eu venho falando aqui, durante a minha fala toda, não existe uma cultura melhor, mais bonita, mais importante que outra. Não existe uma história que é mais bonita, mais importante, melhor que a outra. Todas têm a sua beleza. Há pessoas que tiveram mais acesso à escolarização. Então, essas pessoas dominam mais a norma culta, né, ou a norma gramatical que outras, né? E por que essas outras pessoas, que às vezes não dominam a norma culta, ou não falam, né, de acordo com a nossa comunidade linguística fala, elas têm que ser humilhadas e ridicularizadas? Eu gosto muito dessa fala do Fiorin, e eu acho que isso resume bem, né, principalmente quando eu digo da importância, né, de uma abertura de um espaço como esse, né? Que bom, que felicidade poder falar um pouco sobre a fala caipira, porque é só através do conhecimento que as pessoas podem, né, mudar a forma delas de pensar. Então, o Fiorin fala, a língua tem tudo, tristezas, alegrias, sentimento materno, amizade, corpos, almas, emoções, mundos diversos, realidades outras, possibilidades, verdade, seriedade, ironia, solilóquios de poetas, exposições de pensadores, amor, é muito pouco reduzi-la ao certo ou ao errado, ao poder ser ou não poder ser, ao deve ser e não deve ser. É triste fazer dela uma forma de exclusão e de discriminação, né? Como que a gente pode mudar essa realidade? É possível terminar com o preconceito linguístico? Do dia para a noite, jamais.
né? É impossível terminar com o preconceito linguístico da noite para o dia. Só que, a partir do momento, né, que a gente tem conhecimento sobre as variedades da língua, que a gente tem conhecimento sobre as diversas formas de falar, sobre as culturas, isso é uma forma de tentar amenizar a questão do preconceito linguístico. E como eu estou aqui hoje, né, nesse papel, falando falando para pessoas, né, que estão participando de um evento, né, de licenciatura, de pós, né, eu não podia deixar de falar sobre a questão da educação. O que a educação ela pode fazer, né? Como que a educação pode colaborar para que ocorra, né, uma, digamos assim, para que o preconceito seja mais amenizado, né, para que aos poucos ele deixe de existir. Como que a gente pode contribuir, né, enquanto professor? E eu não estou falando aqui apenas enquanto professor de língua portuguesa. Eu estou falando aqui enquanto professor de todas as áreas, né? É não humilhar o aluno da gente pelo modo como ele fala. Eu não estou falando aqui, tá? Que a gente não deve ensinar a gramática na escola. A gente tem que ensinar gramática na escola, porque as variedades populares os alunos conhecem. É direito do aluno. O aluno tem direito a ter o acesso à norma culta, à norma gramatical, tá? Por exemplo, se ele vai prestar um Enem, se ele vai fazer uma redação do Enem, ele tem que saber escrever essa redação em norma culta, tá? Então, enquanto professores de português, nós temos sim que ensinar a gramática na escola, mas nós também temos que ensinar o nosso aluno a olhar de uma forma ampla para a linguagem, para a língua. A língua não é apenas a gramática. A língua, ela traz a história de um povo, ela traz a história da família, a região em que a pessoa mora, o nível de escolaridade dos pais. A língua, ela traz emoção, ela traz cultura, ela traz vivência. Reduzir a língua apenas à gramática é muito cruel. Tá? Então, nem eu, como sociolinguista, e acredito que nenhum outro sociolinguista vai falar que não devemos ensinar a norma culta, que não, ninguém vai falar isso, porque esse aluno, né, que sabe, por exemplo, uma variedade mais popular, que domina uma variedade mais popular, ele tem sim que ter acesso. Só que ele não pode ser ridicularizado, né, pelo modo como ele fala. Vamos ensinar os nossos alunos, né, a olhar para a variação linguística, a pensar sobre em qual situação determinada forma é adequada, em qual situação determinada forma não é adequada, né? Por que numa entrevista de emprego, por exemplo, não é adequado ele falar trabalhar, né? Então, isso é muito importante, é tornar os alunos, né, reflexivos sobre a língua. Quando eu dei aula de norma e variação linguística no curso de letras, eu aproveito aqui até para mandar um abraço muito caloroso, porque eu vi que tem vários alunos aí do quarto semestre participando, né, que foram meus alunos, e são, né, só que agora em outra disciplina. Uma das últimas aulas que eu dei para eles foi desse texto, tá? Que é do Rubem Alves. Eu gostaria de fazer a leitura breve desse texto para que a gente possa pensar, e aí eu chamo a atenção da licenciatura em letras e dos professores, né, de português sobre a língua. Como ensinar? Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras e podar. Eu a levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. A levaria a uma livraria para que ela visse, nos livros de arte, jardins de outras partes do mundo. Aí,
Seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria para que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí, então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. Por que será que uma pessoa que fala em português, pensa em português, sente em português, vai para a aula de língua portuguesa, sai falando, ai, português é muito difícil, misericórdia, como que português é difícil? É a língua dela, ela fala em português, ela pensa em português, ela sonha em português, por que português é difícil? Será que nós, enquanto professores, não estamos começando primeiro com a parte mais complexa, e estamos esquecendo do encantamento? Será que, se o aluno aprendesse o quanto a língua dele é rica, ensinar a gramática, depois, ensinar o que é um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto, não seria muito mais gostoso de aprender? Eu gostaria muito de deixar aqui essa reflexão, tá? Às vezes os alunos pensam, né, podem pensar, e vocês aí, como a plateia, né, como os participantes aqui, podem achar, a Priscila, será que ela cumpre isso que ela está falando em sala de aula? Confesso a vocês que todos os dias eu procuro pensar, será que eu estou encantando os meus alunos pela língua portuguesa? Será que eu estou encantando suficientemente, né, para que na hora que ele veja a estrutura sintática da língua, ele fale, olha, professor, isso é sim difícil, mas eu consigo ver uma relação naquilo que eu estou aprendendo? Volto a dizer, não estou falando que não devemos ensinar gramática. O que eu estou dizendo é, primeiro o encantamento, depois a parte hard, né? Quando uma pessoa, ela vai começar, e isso vale para todas as áreas, né? Você já vai começar ensinando a subtração, adição e divisão para o seu aluno, ou você vai mostrar isso de uma forma mais lúdica e fazer ele se encantar? Eu acho que a maior colaboração que eu posso dar aqui nessa noite de hoje é justamente propor essa reflexão, tá? Eu gostaria muito de terminar a minha fala com uma das frases que mais marcou a minha vida, que é essa citação da Marta Cherry, e que é isso que eu realmente acredito. Desde quando eu conheci a sociolinguística pela primeira vez no curso de letras, né? Muitos alunos de letras, quando eles vão chegar ao curso, eles acham que eles vão aprender apenas gramática. E aí aparece a sociolinguística. Muitos odeiam, outros se encantam, né? E é assim com todas as áreas, né? Como diz a minha mãe, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né? E é a mesma coisa na linguagem. Mas o que mais me encanta pela sociolinguística, pelo estudo da variação linguística, é justamente isso. Sabe-se bem que, infelizmente, a língua é também instrumento de poder. A língua é também instrumento de opressão. Ainda não vi, e gostaria de ver um dia. A utopia faz parte da vida.
a língua ser usada como real instrumento de libertação. Que bom ter espaços como esse. Que bom poder falar para vocês sobre uma fala que é tão estigmatizada, né? Eu tenho muito essa utopia e esse sonho. Eu espero que isso um dia possa acontecer. Meu muito obrigada por vocês me ouvirem. Meu muito obrigada por esse espaço que foi aberto a mim. Eu gostaria muito de poder ouvi-los e de poder agora conversar um pouco com vocês. Agradeço imensamente. Priscila, muito, muito, muito obrigado aí pela sua fala, muito legal mesmo, meus parabéns em nome, eu acho que quando eu falo parabéns, eu falo em nome tanto da comissão organizadora, quanto do pessoal que está aqui colocando bela palestra, reflexão excelente, texto excelente, Priscila maravilhosa, coisas desse tipo, tá? Foi incrível mesmo. A gente não tem tanto tempo assim para perguntas, sem estourar o nosso tempo. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta. A gente talvez tenha tempo para umas 2 perguntinhas só. Se alguém gostaria de fazer a pergunta. Tiane Delegado tem uma pergunta. Cris, abre o microfone e fale. Mas rapidinho, tem que ser, tá? Senão a gente vai estourar o nosso tempo. Tá bom, parabéns, Pri, adorei. Não é na área da linguística, é realmente uma pergunta, mas na área da vivência, né? Você já sofreu ou presenciou preconceito com a fala caipira, assim, no meio acadêmico, no ambiente de trabalho, né? Como que foi? Sua capacidade intelectual foi colocada em dúvida por conta dos R's puxados? Ótima pergunta, obrigada, Cris. Na parte acadêmica, não, tá? Eu nunca sofri preconceito linguístico no meu ambiente de trabalho, mas já sofri muito preconceito linguístico fora do meu ambiente de trabalho. Muito, mas muito, muito com força, tá? Com muita força. E também a minha capacidade, assim, eu acho que acadêmica, intelectual, nunca foi questionada em ambientes de trabalho e em ambiente acadêmico. Eu acho que é justamente por eu ser veiculadora desse discurso, tá? Então, principalmente no meio acadêmico, eu sempre trabalhei na área da sociolinguística, isso é muito... há esse respeito muito grande, tá? E também no ambiente de trabalho, não. Mas um dos objetivos, Cris, que me levaram a pesquisar a fala caipira foi justamente entender. Eu não podia falar cárcere, por que eu sofria tanto? Porque eu falava cárcere, falava porta e telhado, tá? Então, isso foi uma das coisas que me motivou a pesquisar. Pessoal, se a gente tiver mais alguma pergunta... a gente tem mais uns 5 minutinhos aí, dá para a gente aproveitar. Mais alguém? Podem se inscrever pelo bate-papo aqui, aí eu abro para fazer pergunta. Se ninguém quiser perguntar, eu tenho uma. Pri, você, além de ser pesquisadora da área de sociolinguística, a gente, por conta dessa situação que a gente tem no Instituto, uma hora você está dando sociolinguística para o superior, outra hora você está na sala de aula com primeiro, segundo, terceiro médio, ou técnico, redação, enfim, redação técnica, enfim. O que eu queria saber é o seguinte, de um tempo para cá, e não faz tanto tempo assim, se a gente pensar, os livros de português, eles têm tematizado a questão da variação. Eu queria que você fizesse um comentário com relação a como que isso é tematizado, se você vê mérito nisso, se você vê esse pessoal que está se formando agora, que está na educação básica agora, mudando de mentalidade, com um olhar um pouco mais, talvez, humano para essas questões da variação. E, basicamente é isso, tá? Como que é essa sua percepção? Que legal, Felipe. Realmente, né, eu transito aí em várias áreas, né, em vários níveis de ensino e sempre transitei. De um tempo para cá, né,
as questões da sociolinguística, elas têm sido um dos critérios, inclusive, né, para que os livros didáticos, eles sejam aprovados, né? Então, nós temos aí os PCNs que pedem para trabalhar a questão da variação linguística. Pelo que eu tenho observado enquanto professora, tá? Porque eu trabalho tanto no primeiro colegial, quanto no segundo, como no terceiro. Tenho experiência nos 3 anos. Eu percebo que a questão do preconceito linguístico e da variação linguística, ela é muito tratada ainda timidamente apenas no livro do primeiro ano. E são coisas como, por exemplo, assim, uma confusão muito grande entre norma culta e norma padrão. Norma culta não é a mesma coisa que norma padrão. Então, a gente percebe uma grande confusão entre esses termos, muitas vezes, né? A gente percebe que é retratado, né, e que dá um valor aí maior, né, apenas a questão da variação regional. As outras variações, muitas vezes, não são muito trabalhadas, né? Muitas vezes, quando se é trabalhado variação linguística em sala de aula, e aí eu não estou falando só de livro didático, não, tá? Muitos professores, por exemplo, ao trabalhar variação linguística em sala de aula, leva a bendita da música do Cuitelinho, né? Cheguei lá, à beira do porto onde as ondas se espalham, e falo para o aluno, escreva de forma correta. Tá? Essa questão, escreva de forma correta, você já está falando que aquilo está errado, e aquilo não está errado, né? É apenas uma forma diferente, que pode não ser a forma adequada em determinado contexto, mas é adequada em outro, tá? Então, o que eu tenho percebido é isso, né? Eu até comentei com os alunos de letras, que quando eu tive sociolinguística na graduação, infelizmente, eu tive um bimestre. E que olha que privilégio que eles tiveram de ter uma disciplina toda sobre isso. Então, eu acho, né, que os alunos de letras ter contato com a sociolinguística faz muita diferença. Ter uma disciplina de sociolinguística no curso é muito importante. Né? Como eu disse, pode ser que o aluno não se identifique com a disciplina, mas pelo menos ele tem uma outra visão da língua. E isso pode ser visto no trabalho que ele desenvolve em sala de aula, no trato que ele tem com o aluno, né? Porque aí ele não vai mandar o aluno só reescrever o Cuitelinho, né? Eu não tenho nada contra o Cuitelinho, inclusive adoro a música, né? Mas é que isso se torna, gente, inclusive um trauma para o aluno, porque o aluno só reescreve Cuitelinho. Variação linguística não é isso. Se vocês me permitem, eu gostaria de dar um exemplo breve de como eu trabalhei variação linguística esse ano, né? Eu tenho uma turma de primeiro colegial. Primeiro, variação linguística não é só um tópico, né? É uma coisa que você tem que falar quase todo dia em sala de aula, né? Segundo, como que eu resolvi trabalhar variação linguística? A partir de criação de folders, né? Então, meus alunos, nós fizemos discussões sobre, nós produzimos folders, né? Infelizmente, nós não conseguimos expor porque entrou a pandemia. Foram trabalhos belíssimos. Quer dizer, nós não ficamos restritos apenas no Cuitelinho e apenas na variação regional, tá? Então, trabalhar variação linguística em sala de aula é todo dia. É um fazer uma piadinha sem graça em relação ao modo que o outro fala, é você parar a aula e falar, não, bem, a língua, ela varia. O seu colega tem que ser respeitado. É aquele trabalho de formiga constante e incessante. Priscila e demais presentes, enfim, agradeço muito a presença de vocês, a Priscila por ter compartilhado um pouquinho daquilo que ela vem pesquisando ao longo dessa carreira acadêmica aí que ela vem desenvolvendo e vai desenvolvendo há bastante. O Saque tem uma pergunta. Vamos lá, Saque, é jogo rápido, hein? Vamos lá. Obrigado, Felipe. Você lembra de mim, Priscila? Ei, Saque! Priscila, a língua não varia, a língua varia. É verdade, Saque, ela varia, e ela é muito rica, muito
Estou muito feliz com a sua participação aqui, viu? Muito obrigada. Só comentando, né, que o Adoniran Barbosa, para mim, é um gênio da língua, e ele brinca muito com essa questão da língua falada pelas pessoas, não puxando pelo R, que era o lado aqui, como eu sou aqui de Piracicaba, né, e faço questão de estar aqui presente, né, mas se pudesse falar alguma coisinha sobre essa genialidade do Adoniran Barbosa, que tem algumas entrevistas dele onde ele fala, não, eu não posso falar tudo errado, eu tenho que escolher onde eu vou falar errado para que aquilo fique bonito na música. É isso. Muito obrigada, Saque. Realmente, ele trouxe uma visão muito diferente da fala caipira, né? Porque até então a visão que a gente tinha era aquela visão, né, que eu comentei, veiculada pelo Jeca Tatu, a criação do Jeca Tatu, do Mazzaropi, do Chico Bento, e ele não. Ele traz uma visão totalmente, né? Ele traz uma visão poética da fala caipira, e a fala caipira, ela se torna muito conhecida por ele, né? Daí a importância, né, do modo, né, como ele traz. Não é uma forma humilhante, é uma forma de propagar a cultura. E isso é muito bacana, porque só quando a gente propaga a cultura é que a gente dá oportunidade dos outros conhecerem, e é assim que a gente adquire o respeito. Olha, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz aí com as perguntas e com a participação. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos pelas perguntas. Terminamos aqui a palestra por hoje com os agradecimentos. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado por ter tocado falar. Muito obrigado a todos que assistiram. Tá, eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada. Nos encontramos por aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada aí. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo e participação. Foi demais. Obrigada.